as teorias se não tiver amor, e falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor desse amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço semelhante, muito mais transbordando em Senhor, quero dar meu testemunho, vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar no teu exemplo, muita gente sem amor, que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, eu aceite ser meu servo, somente por amor. Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor desse amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço semelhante, muito mais transbordando em Bom dia, queridos, sejam bem-vindos. Antes de começarmos, sentados mesmos, vamos fazer uma pequena oração pedindo o discernimento e a inspiração do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, porque tu és Deus, tu és o eu sou. Trindade bendita, estamos aqui na tua casa para honrar e bendizer teu nome, Senhor. Que eu possa ser instrumento de bênção na vida dos meus irmãos. Que eu fale somente pela inspiração do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amado, só a Escritura, só a palavra de Deus tem todo o conhecimento, tem toda a luz para nós. Hoje nós vamos falar dos segredos das orações atendidas, né? Nós temos uma chave específica para que as nossas orações sejam atendidas. E essa chave, ela é apresentada
em toda a Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento. E a maioria de nós, os cristãos, não atenta para a existência dessa chave. E a igreja e o corpo de Cristo falha quando não usa, quando não atentamos para essa chave. Que chave é essa? Que chave é essa, irmãos? Nem sempre vamos dizer glória a Deus por essa chave. Essa chave é o jejum, né? Vamos relembrar agora o Sermão da Montanha, onde Jesus está dando instruções de como orar, e vamos pegar duas passagens paralelas. Abram suas Bíblias, irmãos, lá em Mateus 6, 5 e 6. Mateus 5, aliás, Mateus 6, de 5 a 6. Está escrito. Mateus, deixa eu chegar em Mateus, irmãos, aqui, Mateus 6. Está escrito, irmãos. Jesus disse: e quando orardes, não serei como os hipócritas. Então Jesus está dando aqui uma orientação. Quando orardes, não orem como os hipócritas. E lá no capítulo 6, Jesus diz: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está nos céus. Então Deus usa a palavra, Jesus usou a palavra quando. Quando orardes, não fazeis assim. Quando orardes, fazeis desse modo. Então Jesus orienta, né, ele dá o padrão de como nós devemos orar. Mas lá em Mateus, aqui ainda nesse versículo, no verso 16 e 17, vejam o que Deus fala aqui, irmãos. Está escrito: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Certo? E no 17, ele diz: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Vocês percebem o paralelo? Jesus diz: quando orares e quando jejuares. Isso quer dizer o que, irmãos? Vocês compreendem? Deus coloca duas chaves para nós: a oração e o jejum. E ele põe a oração e o jejum no mesmo nível. Então Deus espera, não espera, meus irmãos? Quando ele diz: quando orardes, Deus espera que a igreja ore? E muito, porque ele diz: orai sem cessar, para que não entreis em tentação. E ele diz: quando jejuardes. Então Jesus espera que a igreja jejue? Sim. Estão no mesmo nível. São dois paralelos importantíssimos: quando orardes e quando jejuardes. Nem sempre nós dizemos glória a Deus para o jejum, né, irmãos? Por quê? Porque nós estamos deixando, né, da nossa necessidade mais básica, que é o alimento, né? Então nem sempre o crente diz glória a Deus, mas hoje nós vamos aprender a dizer glória a Deus. Amém. Porque o jejum, irmãos, é uma chave importantíssima para o crente. E o diabo, o inimigo das nossas almas, não quer que aprendamos sobre isso. É uma chave poderosa, irmãos. Vamos continuar então. Então ele faz esse paralelo, certo? Então isso indica que Jesus espera que a igreja ore e jejue. As palavras de Jesus sobre jejum e oração são idênticas, são semelhantes. O jejum e a oração estão no mesmo patamar.
E Jesus, ele jejuou. Quando Jesus começou o ministério dele, o Espírito Santo levou Jesus para onde? Para quê? Para jejuar. E ali ele foi o quê? Tentado. E ele venceu todas as tentações. E a primeira foi o quê? Foi o alimento. Que ele diz: se tu és Deus, transforma aí essas pedras em pães. E ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então Jesus jejuou e espera que nós jejuemos também. O que significa o jejum, irmãos? Para que serve o jejum na minha vida? Para propósitos espirituais. É uma poderosa chave e é ensinada por Jesus, certo? Vamos tratar agora apenas de uma forma apontada por Deus, que é o jejum. Para quê? Para nos humilharmos. O jejum, quando você jejua, que você dispensa o alimento, você está dizendo o quê? Que você está aos pés de Jesus, que Ele é o único na sua vida, que você está deixando o que você mais precisa para que receba uma bênção, para que você fique aos pés de Jesus. E irmãos, a maior barreira para obtermos respostas às nossas orações é o orgulho. E nós temos essa chave, esse remédio espiritual para nós combatermos o nosso orgulho. E o que é o orgulho, irmãos? Como eu posso definir o orgulho? O orgulho, irmão, nada mais é do que eu querer fazer as coisas do meu jeito. Isso aqui é bom para mim. Eu penso isso, Quero fazer tudo do meu jeito. Isso é o orgulho. Então nós precisamos tirá-lo das nossas vidas, irmãos, o orgulho. E tudo que pudermos fazer para tirar esse orgulho das nossas vidas é uma bênção para nós. Então o jejum é uma chave para que nós nos humilhemos diante do Senhor e alcancemos resposta para nossas orações. Por quê? Porque o orgulho, ele é perverso e maligno, e ele nos afasta de todas as bênçãos que Deus tem para nós. E essa verdade, ela vai por toda a Bíblia. E a primeira demonstração de orgulho que nós temos, que existe na face do céu e da terra, foi com quem? Foi com Lúcifer, que era um anjo de luz, era um querubim cobridor, estava na presença de Deus. E o que foi que assolou o coração dele? O orgulho. Ele quis ser como Deus. Imagine se isso aconteceu com um anjo e ele caiu por conta disso. Imagine o que o orgulho, o prejuízo que o orgulho traz para nossas vidas, já que nós temos a natureza pecaminosa e nós somos muito mais vulneráveis ao orgulho, irmãos. Então precisamos tratar o orgulho. Vamos ver algumas passagens na Bíblia sobre o orgulho e a humildade. Abra suas Bíblias em Lucas 14, 11. Alguém pode ler? Lucas 14, 11. Exatamente. Vocês lembram daquela parábola de Jesus, quando ele disse aos discípulos: olha, quando vocês forem numa festa, não sentem no lugar do anfitrião, porque alguém vai chegar lá e vai dizer: sai daí, esse é o lugar do anfitrião, sente ali naquele cantinho. Então Jesus, ele é muito prático. Nós não podemos ser orgulhosos, não podemos, porque o orgulhoso será rebaixado e o humilde será exaltado.
Irmãos, quando estamos aos pés de Jesus, só há um lugar para irmos, que é para o alto. Irmãos, quando nós estamos nos pés de Jesus, nós não caímos, irmãos. Não há para onde irmos. Então, aquele que está embaixo não teme nenhuma queda. Aquele que se humilha não tem nenhum orgulho. Aquele que se humilha sempre terá Deus como seu guia. Será que todos estamos aos pés do Senhor? Será que não temos orgulho que nos afasta dele? Irmãos, como que nós vamos chegar a Deus em oração se o nosso coração é orgulhoso? As nossas orações vão ser ouvidas com um coração orgulhoso? Irmão, nós precisamos tratar desse aspecto, sim, das nossas vidas. A verdade de Lucas, ela é universal e se aplica tanto no céu como na terra. E nós temos o maior exemplo de humildade e de orgulho. O primeiro, Lúcifer e Jesus. Lúcifer se orgulhou. E o que foi que ele fez? O que foi que aconteceu com ele? Ele caiu e ele foi expulso do céu, né? Então Lúcifer buscou a igualdade com Deus e caiu. E Jesus tinha a igualdade com Deus, com o Pai, mas ele se humilhou até a morte de cruz, e por isso ele foi grandemente exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o exaltou. Por que Deus exaltou o Filho? Porque ele se humilhou. Leia o Filipenses 2:9. Por favor, alguém leia para mim. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo. Exatamente, o nome que está acima de todo nome. Amém. O nome, o único nome que é dado para a salvação dos homens, para a nossa salvação. Queremos o caminho para cima? Queremos subir? Então temos que ficar aos pés de Jesus, submissão à sua santa vontade. E a humildade, irmãos, é a condição essencial para a oração eficaz. Não podemos nos achegar a Cristo com o coração cheio de orgulho. O texto de Tiago 4:10 nos diz que o Senhor não irá nos humilhar. O Senhor quer que nós nos humilhemos diante dele, e ele nos exaltará. E reconheceremos que ele é Deus, o Todo-Poderoso, o soberano de nossas vidas. Vamos lá em 1 Pedro 5:6. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Exatamente. E no texto anterior, no 5, lá no finalzinho, ele diz: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Nós não podemos nos aproximar de Deus em orgulho. Vamos ler em Salmo 138:6. O que diz a mensagem? O que diz o salmista? Salmos 138:6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Amém. Os soberbos, ele os conhece de longe. Exatamente, irmãos. Deus, ele prescruta os nossos corações. Ele sabe quem somos.
Às vezes nós nos enganamos, nos iludimos, mas Deus prescruta os nossos corações. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos negar o nosso orgulho. Nós não teremos acesso a Deus com orgulho. Qualquer coisa que permita que nós nos humilhemos é uma bênção, mesmo que não seja agradável, como é o caso do jejum. Ele é uma das formas para nos humilharmos. Veja lá, Salmos 35, 13. Vejam, vou ler aqui, irmãos. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma. Em outras versões diz, eu humilhava a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Amém. O jejum é poderoso, irmãos. Amém. Irmãos, por que nós precisamos humilhar nossas almas, irmãos? Por quê? Porque a nossa alma é a parte arrogante de nós. É o egoísmo. Percebam, irmãos, que nós estamos sempre dizendo: eu quero, eu acho e eu sinto. E o que nós achamos, e o que nós sentimos, e o que nós queremos, não importa. O importante é a vontade do Senhor. Como alcançaremos os céus, irmãos? Como? Com o coração orgulhoso? Jamais. O que a Bíblia fala? Que o céu será tomado por esforço. E quem se esforça, o recebe. O orgulho tem que ser banido das nossas vidas, irmãos. Banido. Nós temos que nos alinhar à vontade de nosso soberano, porque Ele nos ama. Ele já declarou: eu te amei, eu te amo com amor eterno. Esse amor, Ele só quer o nosso bem. Na onisciência de Deus, Ele sabe, se fizermos isso, colheremos isso. Certo, irmãos? Porque o que nós colhermos, o que nós plantarmos, nós vamos colher. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele não quer isso para a gente, que nós plantemos vento e colhemos tempestades. Ele quer o contrário. Ele quer o bem para nós. Ele nos quer vivos, que nós temos vida e vida em abundância. A vida que Ele nos oferece, não o que o mundo nos oferece. Então, se nós quisermos nos alinhar, nossas almas à vontade de Deus, precisamos tratar nossas almas. E o jejum, digo novamente, é uma forma de tratar nossas almas e humilhar-nos perante o Senhor nosso Deus. E precisamos fazer essa pergunta a nós mesmos: quem é o mestre das nossas vidas, irmãos? Quem é o mestre das nossas vidas? É Jesus ou é o inimigo de Jesus? Porque nós ouvimos aqui na semana de oração aquelas poderosas mensagens daquele homem inspirado, Manassés Queiroz. Não existe campo neutro. Ou você é de um, ou você é de outro. Então, se nós sabemos que a nossa alma tem que ser tratada, o que nós vamos fazer, irmãos? Se nós temos essa chave bem aqui próxima de nós, nós precisamos tomar posse disso. E vamos tratar nossas almas, irmãos. Como vamos receber as bênçãos da oração? Será que a nossa oração passa mesmo do teto? Será que você já perguntou a si mesmo: passa do teto a minha oração? O orgulho, porque eu quero do meu jeito, eu acho que a minha vontade é o melhor para mim. E não é, irmãos. O que a Bíblia fala sobre o coração, irmãos? Que ele é o que? Enganoso e terrivelmente corrupto. Muitas vezes nós iludimos as nós mesmos com as impressões que o nosso coração dá. Vocês já ouviram aquela frase: eu vou seguir o meu coração? Irmãos, é uma frase diabólica, porque o nosso coração, ele é corrupto e enganoso. Como nós podemos ouvir a voz do nosso coração se ele é dessa maneira? O que diz? Qual a promessa do Senhor Jesus para isso?
Peçam o que? Um coração novo. E o coração novo vai dar o que? Impressões do Espírito Santo. E essas impressões são para as nossas vidas, são orientações para nós mães, nossos pais, em relação aos nossos filhos, para a pregação do Evangelho, para cumprir a missão. Vamos ver lá em Levi, aliás, vamos ver lá em Êxodo, vamos ver algumas histórias sobre essa chave poderosa que é o jejum. Vamos ver aqui em Êxodo. Eu vou contar essa história para vocês. Foi o retorno dos exilados de Babilônia, né? Eles queriam ir até a Jerusalém. E Esdras, ele tinha muita gente sobre o seu comando e sobre sua responsabilidade. Ele tinha mulheres, ele tinha crianças, homens. Ele tinha os tesouros do templo que ele ia levar para Jerusalém. E ele já havia falado para o rei: olha, o nosso Deus é todo poderoso, ele vai nos livrar. Porque ele poderia pedir cavalos e cavaleiros, mas ele já tinha declarado: o Senhor pode nos livrar. Como é que ele ia pedir cavalos e cavaleiros quando ele tinha declarado que o Senhor ia livrar? Ele precisava provar a fé dele, irmãos. E o que foi que ele fez? Esdras, para ter um caminho seguro, uma passagem segura, porque eles levavam 4 meses para chegar. Sair de Babilônia até chegar em Jerusalém era uma jornada de 4 meses. O que foi que ele fez, irmãos? Ele orou sim, mas ele apregou um jejum coletivo. E eles passaram a salvo por esse caminho, que tinha muito ladrão, muito salteador. Foi o jejum, irmãos. Vocês percebem a chave? Quando Deus diz assim: humilhem-se. Humilhem-se diante de mim. O que Deus está pedindo para nós? Jejuem. É isso que Ele está pedindo. Porque o jejum trata as nossas almas, irmãos. Vamos ver outro exemplo. Deixa eu me encontrar aqui, irmãos. Estamos em Esdras, a página 4. Encontramos. Página 5. Acabe. Alguém já ouviu falar em Acabe? Alguém lembra de Acabe aqui? Com certeza. Irmãos, Acabe, até a época dele, ele foi o pior rei de Israel. Ele era casado com quem? Jezabel instigava e ele fazia o povo pecar, certo? Lá em 1 Reis 21, Jesus chegou com Elias e disse assim: Deus, olha, Elias, eu tenho um juízo sobre a casa de Acabe. Diz para ele que não vai ficar nenhuma descendência dele, todos serão exterminados. E ele, o que foi? Disse para Acabe. E o que foi que Acabe fez, irmãos? Acabe se humilhou perante Deus. Se humilhou. Acabe jejuou, tirou as vestes reais, colocou pano de saco e andava cabisbaixo. E o que foi que Deus falou para Elias? Vai lá e diz para ele: porque ele se humilhou, ele não vai ver esse juízo nos dias dele. E Deus mudou de ideia, irmãos. Imagine o que o jejum fará por nós, que somos filhos do Senhor. Imagine, irmãos, se o jejum fez isso por Acabe. Quando Acabe se humilhou, Deus mudou de ideia. E ele não foi, a descendência não foi exterminada dele ali. Que dirá o que o jejum fará conosco, irmãos, que somos filhos do reino? Fará muitas e muitas coisas. Irmãos, nós não temos como exagerar sobre o poder do jejum. Não temos, ele é extremamente poderoso. Nós precisamos utilizá-lo nas nossas vidas. É por isso que Satanás tenta manter essa chave fora do alcance dos crentes. Fora. Nós precisamos ter esse hábito, irmãos. Isso é orientação do Senhor. A oração e o jejum, elas estão no mesmo nível.
Foi Jesus que falou, foi a boca do Mestre. Foi as palavras do Salvador, do Redentor, do Deus poderoso, do Deus que sabe todas as coisas, o Deus que morreu por mim e por você. Foi da boca dele que saíram essas palavras. Nós precisamos inculcar isso nas nossas mentes, irmãos. Nós temos chaves poderosas para vencer o inimigo, irmãos. Nós precisamos escolher essas chaves. Vocês sabem, a Bíblia diz que não seremos salvos nem por força, nem por violência. É pelo nosso esforço, pelo Espírito Santo que nos ilumina, irmãos. Nós temos outro exemplo maravilhoso, que é o exemplo de Esther. Vocês lembram da história, né? Daquele homem. Eu acho que o nome dele era Naamã, não é isso, irmãos? Amã, ele fez um complô, né? Ele fez um complô, né? E saiu um edito, né? Sobre a morte dos judeus. Irmãos, naquela época havia 127 províncias no reino de Assuero. Não era isso? A maioria dos judeus estava sobre o domínio dele. E o que foi que o primo de Esther falou, que era Mardocai? Olha, tu não vai também te livrar dessa legislação que manda nos matar o povo do Senhor. E o que foi que ela disse? Olha, avisa para ele fazer um jejum, que eu e as minhas servas também faremos. E o que foi que aconteceu no dia que deveria acontecer o extermínio dos judeus, irmãos? O que foi? Foi vitória. Vitória. O que mudou a história, irmãos? Qual foi o ponto de virada? Qual foi o ponto de virada, irmãos? Foi quando o povo de Deus jejuou. Esse foi o ponto de virada. Irmãos, é uma chave poderosa, porque o povo de Deus se humilhou. Irmão, não é só deixar de comer, é ter o coração contrito, é se humilhar, dizer: Senhor, eu não posso nada sem o Senhor, tem misericórdia de mim. Outro exemplo no Velho Testamento, Esther 4,16: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Exatamente. Irmãos, o jejum é uma coisa poderosa, porque quando nós nos humilhamos, isso é agradável, irmãos, perante o Senhor. Que Ele cresça, irmão, e nós diminuamos. Amém. Nós precisamos fazer isso. E Jonas, nós tivemos uma lição aqui de Jonas, não foi? O que foi que aconteceu com aquele povo quando Jonas pregou: olha, vai cair fogo? O que foi que eles fizeram? O rei apregou o jejum, irmãos, nem os animais comeram. E o juízo de Deus passou, e por mais de 100 anos, irmãos. Que dirá conosco hoje, irmãos? Se aconteceu com ele, por que não pode acontecer conosco? Por que aconteceu com eles? Por que houve uma grande mudança, uma grande transformação? Foi através da humilhação. Humilharmos perante o Senhor, isso é super importante, irmãos. E no Novo Testamento também nós temos muitas passagens que falam sobre o jejum. Paulo, o que Paulo dizia? O que ele dizia? Como é que ele provava que ele era servo do Senhor? Vamos lá em 2 Coríntios 6, 4, 5. Segundo Coríntios 6, 4. Alguém encontrou? 2 Coríntios 4, aliás 6, de 4 a 5. 6, 4. 6, 4. Diz assim: pelo contrário, em tudo recomendo a nós mesmos, como Cristo de Deus, na muita paciência,
Ou seja, note, irmãos, que Paulo também fala em fome e sede, mas também fala em jejum. O jejum, irmãos, a fome e a sede é quando nós não temos o que comer nem o que beber. O jejum é quando está disponível o alimento e nós renunciamos a fim de tratar e a fim de renegar o nosso orgulho e reconhecer que Deus é tudo nas nossas vidas. E houve também um jejum coletivo, né? Em Atos 13, de 1 a 4, que fala que eles esperavam a palavra do Senhor. E como isso aconteceu, e como Deus, o Espírito Santo, escolheu alguns deles e foi com eles, entendeu? Foi aí que começou a pregação do Evangelho, irmãos, né? Depois que Jesus ascendeu aos céus, foi através do Espírito Santo o pedido humilde para o derramamento do Espírito Santo. Irmãos, Deus se compromete a concluir aquilo que Ele iniciou, né? Porque Deus, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Vejam que está em Filipenses 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é luz, irmãos, é lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos praticar, tomar posse das promessas. O jejum é uma chave importantíssima. Nós não podemos esperar mais para agirmos da mesma maneira que os nossos irmãos do passado agiram, irmão. Nós precisamos do jejum e da oração. Como vamos tratar o nosso orgulho? Nós vamos tratar o nosso orgulho nos humilhando aos pés do Senhor. E ela é uma chave poderosa, a oração e o jejum. Porque nós temos esse conhecimento. Se nós temos a luz, nós vamos fechar os olhos para ela? Irmãos, quando fechamos os olhos para a luz, onde é que nós vamos parar? Em profunda escuridão. Como vamos ser reavivados, irmãos? Com oração e jejum, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é luz, ela é lâmpada. Vocês conhecem essa frase, essa que todo mundo conhece, essa palavra que está em 2 Crônicas 7:14. Alguém leia para mim, por favor. É muito conhecida. Segundo Coríntios 7, segundo Crônicas, perdão, irmãos. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, vocês percebem a conexão? Se vocês se humilharem e orarem, existem aqui 7 passos, irmãos. 7 passos. 7 passos para nós. Aliás, são 7 passos, 4 para nós e 3 passos para Deus, mas ela é condicional. Eu preciso me humilhar, certo? É o primeiro passo, ou seja, o orgulho é uma barreira para as nossas orações. É uma barreira, irmãos, para a oração que deve. Para a oração serem atendidas, as nossas orações, o nosso clamor. Qual é o segundo passo? É orar, certo? Qual é o 4º passo? É o que? Buscar a face do Senhor. É orar até experimentar a presença de Deus. E o 4º passo é converter dos nossos maus caminhos. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu não tenho maus caminhos. Irmãos, espere para estar na presença do Senhor, que você vai. A luz dele vai mostrar os nossos maus caminhos. Não digo, irmãos,
Não digo, eu não tenho maus caminhos. Nós temos, sim, irmãos. Nós pecamos todo o tempo em pensamentos, palavras e orações e ações. E quando estamos distante da face dele, nós estamos literalmente perdidos, irmãos. Porque é a luz do semblante do Senhor que os nossos erros vêm à tona. É Ele que nos mostra. E aqui tem aqui um passo para que Deus cumpra os dele, que é o quê? Arrependermos, convertermos. E Ele fará o que por nós, irmãos? Qual é o final E Ele fará o quê? Aqui diz, que Ele vai o quê? Perdoar, o que mais? Exatamente. Ele vai sarar a nossa terra. O que quer dizer sarar a nossa terra, irmãos? É a nossa saúde, é o nosso espírito, né? É ter fé na hora da tribulação. É isso que Deus promete para nós. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês compreenderam o que é o jejum e o que é humilhar-se diante do Senhor? Irmãos, vamos fazer isso. É bênção para nós, irmãos. É bênção para nós. E finalmente, a última passagem, Joel 2:15, que é conhecido como o jejum de Joel. É do 15 até o 28, irmãos. É longo isso aqui, né? Mas diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Joel chama todos, até as crianças, irmãos, para proclamar esse jejum, para que eles se humilhassem perante o Senhor. Então, o que irá liberar o Espírito de Deus, irmão, nas nossas vidas? É a oração e o jejum. Amém. É a oração e o jejum, porque a nossa guerra, irmão, não é contra a carne nem sangue, ela é contra o inferno. E nós precisamos nos apossar das armas, irmãos, dos que o Senhor nos dá. Então, quando atendemos às condições de Deus, Ele liberará o seu Espírito. Esta é a solução para as nossas vidas, irmãos. Porque nós esperamos outro céu e outra terra? Nós esperamos o que, irmãos? O reino de Deus. Irmãos, que essa palavra fixe na nossa mente, irmãos, hoje e para todo sempre. Porque Deus é Deus, Ele nos orienta. Deus falou e nós temos um dever. É dever de todo homem obedecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Muito obrigada, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é vida, é luz e lâmpada para os nossos pés. Trindade bendita, a pedra angular do mundo, a pedra angular, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que trouxe todas as coisas à existência. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Nós declaramos que nós temos confiança em Ti, acreditamos nas Tuas palavras, Senhor. Dai-nos perseverança, fé e amor por Ti, inabalável, Senhor, e o profundo desejo de receber o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.